E olha só, durante todo esse mês nós temos chamado a atenção para a importância de refletirmos, de rezarmos as Sagradas Escrituras. E aqui nós preparamos a nossa estante bíblica. E nós vamos então para o quadro Estante Bíblica da Semana. E hoje nós vamos então conhecer um pouco mais sobre a carta de São Paulo aos Gálatas. Vanessa, a Bíblia ela é um conjunto de livros, né? E nós precisamos conhecer cada vez mais, né, as Sagradas Escrituras, porque é muito bom a gente... Os místicos dizem, né? A gente só ama aquilo que a gente conhece. E como é bom a gente ouvir a história bíblica tendo consciência, convicção de tudo aquilo, por que foi escrito a carta, né? A gente sabe da experiência de fé que Paulo teve, né? E foram muitas as cartas escritas por ele. E é muito importante, como você vê essa necessidade da gente ter a Bíblia não como um elemento decorativo, mas como um instrumento de oração. E a Bíblia, a palavra de Deus é sempre viva, né, Padre? É para pessoas que viveram há quantos anos atrás e é hoje atual para nós, para nossa realidade. E conhecer um pouquinho dessa história, do contexto que ela foi escrita, também nos ajuda a refletir e a meditar a palavra de Deus. Sem sombra de dúvida. E olha só, falando um pouco sobre a carta de São Paulo aos Gálatas, é importante nós sabermos que Paulo escreve essa carta durante a sua terceira viagem missionária, revisitando as igrejas fundadas. A carta, escrita entre os anos 55 e 57 depois de Cristo, nos mostra os desafios de Paulo diante dos judaizantes, que insistiam na necessidade de seguir a lei de Moisés para que os pagãos convertidos fossem plenamente cristãos. Paulo, por outro lado, reforça que a salvação vem pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. A comunidade dos Gálatas, formada em sua maioria por pagãos convertidos, enfrentava essa crise. A carta aos Gálatas nos alerta contra o tradicionalismo equivocado, que ainda hoje, muitas vezes, distorce o Evangelho. A carta ela vai se dividir em duas partes, ambas introduzidas com uma crítica da imaturidade da fé. Os desenvolvimentos são muito espontâneos. Assim como Paulo, o Papa Francisco também defende uma igreja fiel ao espírito do Evangelho, sem imposições desnecessárias, promovendo a fé pela graça e pela liberdade em Cristo. Olha só que interessante, né? O que é que nós podemos, então, extrair desse contexto de Paulo, na luta ali contra os judaizantes? Paulo nos ensina que toda lei se resume em um único princípio, o amor. Como ele afirma em Gálatas 5,14, pois toda lei se resume nesse único mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui, meu irmão, minha irmã, o apóstolo nos mostra que o verdadeiro cumprimento da lei está no amor ao próximo e que é através desse amor que os frutos do Espírito se manifestam em nossas vidas. Então, se nós queremos, de fato, cumprir todos os preceitos da lei, nós precisamos lê-los, interpretá-los na perspectiva do amor. Porque o amor é o que, de fato, nutre toda a nossa experiência de fé. Se nós fazemos algo somente por obrigação, mas que não é fruto de uma experiência de fé, Vanessa, a gente está fazendo algo muito secundário e periférico. Padre, e é impossível ler as cartas de São Paulo sem perceber essa personalidade dele, né? De homem que seguia as leis, mas que teve uma experiência tão profunda com Jesus, tão profunda com o Senhor, que transformou tudo isso em amor. Ele continuou aquele homem enfático, né? Aquele homem bravo, aquele homem forte, mas lutando com armas diferentes, o amor. Exatamente. Um exemplo bem prático, Vanessa. Por exemplo,
é lei para nós irmos todos os domingos à missa. É um preceito da igreja. Mas nós precisamos entender por que existe o preceito. Não é simplesmente para uma observância cega, seca. Não. Eu preciso ir à missa porque é uma necessidade para mim. Quando eu vou à missa somente para cumprir um preceito ou por obrigação, uma hora ou outra eu vou deixar de cumprir, porque aquilo vira um peso para mim. Mas quando eu olho a lei do ir à missa todos os domingos, na perspectiva do amor, por que eu vou à missa todos os domingos? Porque eu quero amar a Deus, porque eu quero me fazer presente, porque eu quero experimentar a graça de Deus naquele momento, já muda, né, padre? Com certeza. A leitura, a prática da lei, ela já deixa de ser uma obrigação, um peso. Eu tenho que ir à missa aos domingos. Se eu não for, é pecado. Se eu não for, é isso. Não, a gente precisa ler, interpretar a lei pela ótica do amor. E isso torna a vida mais leve. Qual a crítica que Jesus faz aos fariseus? Porque os fariseus colocavam pesados fardos nas costas das pessoas. Eles queriam ser perfeitos obedecendo simplesmente a lei, mas a perfeição não vem pela lei, ela vem pelo amor. Quando a gente é capaz de entender, quando a gente é capaz de abraçar aquilo que é vontade de Deus para a nossa vida e dizer o nosso sim, mas de que maneira? Com muito amor. Exatamente. Então perceba que a leitura das Sagradas Escrituras, quando nós vamos aprofundando, ela nos leva a uma experiência muito enriquecedora. Por isso, não perca a oportunidade. Reúna a sua família, reúna-se com a sua comunidade, sentem para meditar. Hoje nós temos inúmeros meios virtuais para a leitura do Evangelho. Por exemplo, o nosso programa Palavra da Salvação com o Padre João Paulo. Na nossa programação, todos os dias, tem ali um horário específico, para que você possa rezar e meditar a Palavra de Deus. E o Padre vai, então, apontando caminhos para que você possa compreender. Isso é um instrumento que nos ajuda a ler de forma libertadora as Sagradas Escrituras. Tá bom? É isso, muito bem, para você que está nos acompanhando nessa manhã e quer conhecer um pouco mais sobre a Carta de São Paulo aos Gálatas, busque. Hoje a gente tem inúmeros meios para isso, tá bom?